Paz do Senhor, queridos. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé na casa do nosso Deus. Você que está aí com a sua Bíblia, você que está também em casa, você vai nos acompanhando, vai cultuando o Senhor conosco, amém? Que você possa estar aí abrindo em Salmos 16. 16, nós vamos ler a partir do versículo 11. Salmos 16, 11. Amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui, porque aqui fala a palavra ver. Tu me farás ver os caminhos da vida. Repita assim comigo. Tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença. A plenitude de alegria na tua destra. Delícias perpetuamente. Agora eu queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado e diga assim: o Senhor te fará ver. Mais uma vez, o Senhor te fará ver os caminhos de vida. Aleluia. Queridos, nós
temos o hábito de olhar. E isso é nosso, nós somos humanos. Nós estamos sempre olhando a situação e tudo que está acontecendo à nossa volta. Mas o Senhor, Ele quer ministrar conosco, Ele tem ministrado isso há dias, que nós precisamos mudar a nossa visão. Então que o Senhor toque na sua visão, na minha visão, independente da nossa situação. Amém? Muitas vezes nós precisamos que o Senhor toque na nossa visão, ainda que Ele não tenha tocado na nossa situação. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, ele é um homem que passou tantas situações difíceis. Eu imagino que ele olhava e falava: Deus, toca a minha situação. E aí Deus olhava para ele e falava: eu já toquei a sua visão. Eu já toquei a sua visão. Então não importa a situação, se o Senhor tocar a nossa visão, nós podemos estar sendo açoitados, com problemas, perseguidos, mas nós vamos enxergar a vitória que é estar em Cristo. Amém? Aleluia! Santo, 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 te adoramos, Jesus. Entronizamos o teu nome, Pai, nessa noite. Entregamos, Jesus, as nossas vidas em teu altar. Entregamos, Jesus, tudo que nós somos. Entregamos, Jesus, tudo que nós temos. Pai, assim como diz a palavra do Senhor, que tu nos fará ver. Tu nos fará ver, nós vamos ver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. E nós temos tudo que nós precisamos, nós temos, porque nós temos o Senhor. Nós passamos por essa porta hoje porque nós temos o Senhor. Aqueles que estão junto conosco na transmissão online, estão buscando o Senhor, aquele que pode tocar a nossa visão e mudar toda a perspectiva. A Ti, Senhor, o nosso louvor. A Ti, Senhor, toda adoração, toda exaltação do nosso ser. A Ti, Senhor, o nosso coração. A Ti, Senhor, nós entregamos, Pai. Nós Te entregamos, Pai. Entregamos, Jesus. Entregamos, Jesus. Entregamos tudo que temos, Pai. Entregamos tudo que somos, Jesus. Entregamos, Jesus, os nossos corações rendidos a Ti, Pai. Entregamos os nossos corações rendidos a Ti. Santo, Santo. Fará deixar meu propósito em Ti, Senhor. Vamos declarar que nós temos tudo o que precisamos. Tenho tudo que preciso. Jesus é o meu abrigo. Fará deixar teu propósito em Ti, Senhor. Sinto, Senhor. Sinto o Seu fluir em minhas mãos. Sinto o Seu ar em meus pulmões. És a força que me leva a caminhar sem cansar. És o bálsamo que cura minha dor. Com favor, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega.
sente o ar nos pulmões, você é um privilegiado. Se você sente a força do Senhor, se você sente, se você tem vida, se você levantou hoje, se você está aqui, se você pode ficar de pé, se você respira, se você tem uma casa, se você tem para onde voltar, nós temos tudo o que nós precisamos. Eu sinto, Jesus, sinto o seu fluir em minhas mãos, sinto o seu ar em meus pulmões. Mais uma vez, sinto o seu fluir em minhas mãos. Eu sinto o seu ar em meus pulmões. És a força que me leva a caminhar sem cansar. És o bálsamo que cura minha dor com favor. Sabemos que o Senhor passeia em nosso meio, Jesus. Sabemos, Jesus. Oh, Pai. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui. Está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti.
Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Declare. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Santo, santo, santo. Passei em nosso meio, Jesus. Deus do impossível, passeia em nosso meio, Jesus. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio, Pai, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Levante suas mãos e declare. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Santo, 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 Deus do sobrenatural, o Deus que faz o cego ver, o Deus que tudo pode, o Deus que nós servimos, o Deus que é tempestade, mas que também é calmaria. Esse é o Deus que passeia em nosso meio. Oh, Senhor, aquele que era, aquele que há de vir, é o nosso Deus que passeia em nosso meio, Pai. Passeia, Jesus, em nosso meio, Deus. Toca as nossas vidas, Jesus. Santo, santo, santo. Aquele que era e há de vir. Declare. Em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. Que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, os mortos faz
creio em ti, Deus do sobrenatural. Cremos, Jesus, mesmo quando não vemos. Nós queremos crer, Jesus, mesmo quando nós não vemos. Assim como uma criança, eu ouvia essa canção e cantava ela em casa, e eu sentia como uma criança quando pede algo para o pai, e o pai está ali, às vezes num simples olhar, nós sabemos que o pai, ele está olhando e ele vai nos atender no momento certo, na hora certa. Nós cremos, nós acreditamos na palavra daquele pai que não mente, daquele pai que não engana o seu filho. Isso porque nós somos humanos, ainda mais o nosso Pai Celestial. Eu creio, Jesus. Sim, eu creio. Sim, eu creio em ti, Deus. Deus do sobrenatural. Vamos declarar uma última vez. Sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aleluia. Se você crê nesse Deus, dê uma salva de palmas a Ele. Santo, 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 santo. Santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Santo, santo. Santo, você pode fechar os seus olhos. Você pode fechar os seus olhos. O Senhor passeia em nosso meio, mas eu queria que você fechasse os seus olhos para você sentir a presença do Senhor aí do seu lugar. Para que você não dependa de pessoas ou circunstâncias para você sentir a presença do Senhor. Feche os seus olhos físicos e abra os seus olhos espirituais. Comece a declarar palavras de adoração ao seu Deus aí do seu lugar. Comece a declarar o quanto você o ama, o quanto Ele é lindo, o quanto é maravilhoso, o quanto Ele é perfeito, o quanto Ele é fiel. Santo, 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 santo. Santo, santo. Glória.
entregamos, Pai. A Ti toda a honra, toda a glória, Jesus. Toda exaltação ao Teu nome, Jesus. Pai, que nós possamos diminuir, Jesus. Que nós possamos todos diminuir, Jesus. E que o Senhor cresça, Pai. Que o Senhor cresça, Senhor, em cada vida que está aqui, Jesus. Somente a Ti, Senhor, todo reconhecimento, toda glória, toda honra, toda exaltação, Jesus. Nós colocamos os nossos corações diante de Ti. A palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso. Nós colocamos os nossos corações diante do Senhor e pedimos, Pai, sonda, Jesus, o nosso coração, nos mostra, Jesus, o caminho certo. Mostra, Jesus, conduz a sua noiva. Conduz, Jesus, conduz o pastor dessa igreja. Conduz, Jesus, toda a liderança. Conduz, Jesus, cada ministério. Conduz, Jesus, cada pessoa que passa por essa porta, cada pai de família, cada funcionário, cada patrão. Conduz, Jesus, conforme o Teu querer. Em nome de Jesus, Pai, nos esvazie de nós. Nos esvazie, Jesus, de tudo aquilo que é humano, Pai. E encha-nos, Pai, com tudo aquilo que é Seu, Pai. Com tudo aquilo que é Seu, Jesus. Queremos viver a plenitude, Jesus, do Seu amor e da Sua vontade. Em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor dízimos, ofertas para a Sua casa. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe também, Jesus, todos os recursos em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja fique à vontade para entregar seu dízimo, sua oferta. Paz do Senhor, queridos. Pode permanecer sentado, eu quero orar mais uma vez. Pai, nós realmente submetemos ao Senhor, damos toda a honra, toda a glória. Pai, receba a adoração da Tua noiva, da Tua igreja. Pai, receba e aceite a adoração do Teu povo. Pai, nós estamos aqui com os nossos corações, Pai, para Te adorar, mesmo sendo imperfeitos, mesmo sendo pessoas falhas. Pai, mas nós cremos no sangue de Jesus que nos purifica, que nos santifica. Pai, então, nós pedimos, ó Pai, que esse incenso que suba como um aroma suave ao Teu coração, Pai. Olha, Pai, olha através do sangue de Jesus para a Tua noiva, para a Tua igreja, sobre a face da terra. Pai, oramos por cada família, oramos por cada casa que está conectada conosco. Pai, a Tua palavra fala que o Senhor daria ordem aos Seus anjos para estar, Pai, nos guardando. Pai, então nós nos levantamos contra todo principado e potestade que tem atormentado, que tem atrapalhado, Pai, que tem sido contra a Tua noiva, contra as famílias, contra, Pai,
corações quebrantados. Pai, nós destruímos toda frieza em nome de Jesus. Pai, pela palavra do Senhor, Pai, o Senhor fala que nós conheceríamos a Tua palavra e ela nos libertaria. Então, pelo poder que há na Tua palavra, Pai, nós levantamos contra toda força maligna e declaramos libertação à Tua noiva, libertação à Tua igreja, libertação aos corações. Declaramos que os anjos do Senhor estão aqui, que os anjos do Senhor estão nas casas, que o fogo do Senhor está sobre as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo tem livre acesso, que o Senhor vai falar conosco, que a palavra vai entrar no nosso coração. Nós estamos lavados e blindados pelo sangue de Jesus. Pai, que a Tua presença gloriosa, Pai, que a Tua presença gloriosa esteja não só nessa igreja, mas na Tua noiva espalhada pela face da terra, esteja em cada casa, esteja em cada lar, esteja em cada família, esteja em cada empresa, e que o Senhor receba toda a honra, que o Senhor receba toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você crê? Dá um aplauso bem forte ao nosso Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Êxodo capítulo 25. Querido, se você tem um lápis, uma caneta, um papel, eu queria muito que você anotasse aquilo que o Senhor ministrar com você. Nós temos um trilho e é muito importante você estar comigo nesse trilho, porque nós precisamos chegar a um lugar. Amém? Amém? E você precisa entender, porque esse início, essa base vai fundamentar para onde nós vamos. Então, por favor, preciso da sua atenção, do seu foco. Deixa para pensar na sua casa, no que você vai jantar, nas suas contas depois. Agora, foco naquilo que Deus quer para nós. Amém? Estamos escutando bem, queridos? Amém? Êxodo capítulo 25, versículo 10, por favor. Estou lendo NTLH. Êxodo 25, 10 diz assim: diga aos israelitas que façam uma arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Revistam de ouro puro essa caixa, por dentro e por fora. E em toda volta coloquem um remate de ouro. Façam também 4 argolas de ouro e ponham nos 4 pés, ficando 2 argolas de cada lado. Façam cabos de madeiras de acácia e revistam de ouro. Enfiem os cabos nas argolas, nos lados da arca, para que ela possa ser carregada. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. Eu lhe darei as 2 placas de pedra, onde estão escritos os mandamentos, e você porá essa placa na arca. Faça também uma tampa de ouro puro de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa. Isso deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, olhando para a tampa. As suas asas ficarão abertas, cobrindo a tampa. Coloque dentro da arca as 2 placas de pedra que eu vou lhe dar e ponha a tampa na arca. Ali eu me encontrarei com você. E de cima da tampa, do meio dos 2 querubins, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. Amém. Só até aí, quero orar mais uma vez. Tua palavra, Senhor, que seja
poderosa, que seja revelada pelo Teu Espírito Santo. Dependo, preciso do Senhor, que a Tua graça, que a sabedoria, que o conhecimento, que a revelação do Senhor esteja sobre nós, sobre aqueles que nos assistem, e que essa palavra de alguma forma, cara, venha produzir vida, venha fazer nós enxergarmos tudo aquilo que o Senhor quer para nós, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Um texto muito conhecido. Deus chama Moisés para cima do monte, e Deus fala: Moisés, eu resolvi vir habitar no meio de vocês. Eu quero estar com vocês, eu resolvi estar perto do meu povo, dos meus filhos, aqueles que são escolhidos. Só que, para acontecer isso, tem algumas coisas que você precisa fazer. E Deus dá ordem para Moisés construir o tabernáculo com os detalhes. E aqui nós lemos, ele dá detalhe da arca. Deus dá, queridas, medidas exatas, detalhe no acabamento. Fala, ó, ela vai ter 1,10 m, ela vai ter 66 de altura, 66 de largura. Ela não vai ser simplesmente uma caixa de madeira, mas ela vai ter que ser revestida de ouro por dentro e por fora. Não vai poder ser lisa, vai ter que ter detalhes, entalhes, botoaduras em cima dela, vai ter que ter argolas, vão ter que ter cabos. Você vai fazer uma tampa, e essa tampa vai ser de ouro puro, e vai ter que ter 2 querubins, um de cada lado. Esses querubins precisam estar olhando um para o outro. Detalhe, não pode ser com emenda, nem com solda, vai ter que ser uma peça única para fazer essa tampa. E você vai colocar as placas, as leis, aquilo que vai governar o povo dentro deste lugar. E quando tudo isso estiver pronto, vai ser nesse lugar que eu vou descer e vou falar, vou trazer as instruções. Vai ser nesse lugar que eu vou comunicar com você. Isso, querido, foi a ordem que Deus deu para Moisés. Agora eu quero que você imagine comigo o trabalho e a responsabilidade de fazer isso. Eu quero que você imagine o nível de critério de Deus. Imagina Deus ter que... Deus falou para Moisés, imagina Moisés descer do monte. Queridos, Moisés que subiu no monte, amém? Agora você imagina Moisés ter que falar para o povo tudo isso. O povo não estava no monte, o povo não escutou esses detalhes. Moisés recebeu toda essa orientação, e agora Moisés precisa chegar para o povo e falar tudo isso. Como que você explica os detalhes para construir uma arca, se você não subiu, se você não ouviu, se você não escutou? Moisés chega, ó gente, queridos, vamos imaginar, por favor. Você olha para aquele monte, vê aquele monte pegando fogo, tremendo, a glória de Deus, fumaça, o povo naquela expectativa, o povo não quer subir, vai você, Moisés. Moisés, então vai. O povo todo está sabendo que Deus está falando com Moisés. E o povo naquela expectativa, o que será que Moisés vai trazer para nós? O que será que vai acontecer? Passa um dia nada, e aquela expectativa, de repente, Moisés chega, o povo ansioso. E Moisés fala, gente... Vamos lá, Deus resolveu vir morar no nosso meio. O povo, aleluia, uau, glória a Deus. Só que ele falou algumas coisas. Nós vamos ter que construir uma arca. O quê? Nós vamos ter que construir uma arca. Ah, eu sei, aquela igual de Noé. Não, querido, é uma outra arca. O que é uma arca, Noé? É Moisés? Não, é um utensílio de 1,10 m, de 66, que é para ser feito de madeira, tem que ser de acácia, tem que ser revestido de ouro. Querido, você imagina Moisés passando tudo isso para o povo. Ah, é simplesmente uma caixa? Não. Tem que ter 2 querubins. 2 o quê? Querido, você já viu um querubim? Imagina se Moisés chega para você e fala assim, ó,
você precisa fazer 2 querubim. Se eu ia falar, então primeiro me mostra o que é um querubim. Me passa o detalhe, como que eu vou fazer algo? Querido, quando eu vejo algo, eu vou replicar, é uma coisa. Agora, imagina o critério daquilo que Deus queria para o povo, passando para Moisés, e agora Moisés jogando isso para o povo. O povo tinha uma difícil missão, sim ou não? Sim ou não? Queridos, a arca era algo perfeito. Era uma obra de Deus, que Deus deu com os mínimos detalhes. Tem N fotos, você já deve ter visto muitas fotos. Eu nem me preocupei em trazer uma foto, porque a gente não sabe como que era. A gente tem uma ideia por aquilo que a Bíblia fala. Mas era uma obra de arte. Se um quadro bem pintado hoje tem um valor imensurável, você imagina se hoje a arca existisse? Com os detalhes de Deus, não só pela simbologia dela, mas pela arquitetura, pelos detalhes, pela beleza. Que material que não seria, que valor que não seria. Era algo sobrenatural, queridos, uma obra realmente poderosa. Agora eu te pergunto, quem que vai conseguir fazer uma obra dessa? Quem pegaria a responsabilidade? Porque só Moisés subiu no monte. Hoje nós temos scanner, hoje nós temos programas de computador, hoje nós temos máquinas, hoje nós temos uma infinidade de tecnologia. Agora, como que você faz isso? Lá no Velho Testamento, onde você não tem nenhuma chave de fenda direita, você tem que entalhar. Diga assim comigo, quem vai fazer a arca? É Bezalel. Fala assim, Bezalel. Êxodo capítulo 31, versículo 1. Êxodo 31, versículo 1. O Senhor Deus disse a Moisés. Quem que disse a Moisés? Quem que disse a Moisés? Queridos, foi Deus, amém? Então Deus chegou e falou assim, Moisés, vou te falar um negócio. Versículo 2. Eu escolhi, quem? Quem que Deus escolheu? Bezalel, filho de Uri e neto de Ur. Queridos, vocês lembram de Ur? Ur é aquele cara que junto com Arão segurou os braços de Moisés, lá em Refidim. Então tinha uma batalha, quando Moisés abaixava os braços, diz que os amalequitas prevaleciam. Mas quando Moisés levantava os braços, o povo de Israel prevalecia. Então Moisés cansou, veio Arão e Ur e sustentaram os braços. Esse carinha aqui, Bezalel, estou te apresentando, ele é neto de Ur, da tribo de Judá. Versículo 3, e Deus falou assim, e eu o enchi com o meu espírito, e lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. Escolhi Aioliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Dei também capacidade a todos os homens habilidosos, para fazerem todas as seguintes coisas que eu mandei. A tenda da minha presença. Querido, presta atenção qual que era a responsabilidade de Bezalel, junto com a equipe dele. Versículo 7. A tenda da minha presença, a arca da aliança e a sua tampa, todos os objetos da tenda, a mesa com as suas vasilhas, o candelabro de ouro puro com todo o seu equipamento, o altar de queima de incenso, o altar de queima as ofertas, junto com todo o seu equipamento, a pia com o seu suporte, as roupas de tecido fino, as roupas sagradas que os sacerdotes Arão e os seus filhos usarão quando servirem como sacerdotes, o azeite de ungir e o incenso cheiroso para o lugar santo. Todas essas coisas deverão ser feitas
exatamente como eu ordenei. Amém? Amém? Tá, deixa eu te falar então como que eu cheguei nisso aqui, para você entender. Há 15 dias atrás, eu estava no meu devocional de manhã, e nós terminamos o aplicativo, eu terminei o aplicativo, espero que você esteja continuando, e logo nós vamos lançar de novo mais uma tarefa, final de setembro, então você continue firme, você que estava, para quem não sabe, nós lançamos um propósito de toda a igreja ler a Bíblia em um ano, e eu já terminei, comecei novamente, eu estava nesse pedaço, e quando eu li isso aí, querido, eu já li muitas vezes, mas essa vez eu parei nesse cara, e eu falei com a pastora, e nesse dia no meu devocional eu parei a minha leitura, e eu comecei a declarar, a orar em cima disso. Senhor, o Senhor capacitou, o teu Espírito estava sobre Bezalel para uma obra, e diz que o Senhor deu habilidade, inteligência, competência, para fazer artesanato, para fazer entalhe, para fazer isso, para fazer aquilo. Pai, então o Senhor tem toda a capacidade para também capacitar a sua noiva, a sua igreja, sobre o ministério de louvor, sobre a intercessão, e comecei a orar, queridos, pela nossa igreja, pelas nossas vidas, por essa capacitação, porque eu falei, Deus, o Senhor que capacita, não somos nós, isso tem que vir do Senhor, isso é obra santa do Senhor, não é pela nossa força, não é na força do nosso braço. E eu comentei com a pastora, ainda falei da minha sogra, que deve estar nos assistindo, beijo para a senhora, minha sogra ama a senhora, que gosta muito de artesanato, e falei assim, olha que legal, Deus dá habilidades, talentos especiais, que a gente não imagina. Muito bem, passou, eu recebi um áudio do apóstolo Mauri, semana passada, para eu ver uma ministração, do pastor Leandro, que é da Iamir de São José do Rio Preto, pastor nosso. E queridos, e eu vou falar bem a verdade, é outro testemunho que não cabe aqui, mas eu não escutei nada de Bezalel, eu escutei Jezabel. E até falei com a pastora e Deus deu outro direcionamento que foi importante, mas vamos lá, a hora que eu comecei a escutar e vi, querido, você não escuta falar em Bezalel todo dia, você escuta falar em Moisés, em João, em Paulo, entendeu? Mas na mesma semana, eu falei, Deus, o Senhor quer alguma coisa, e eu mergulhei em cima disso, e eu quero honrar a vida do pastor Leandro, porque isso é muito mérito dele, é algo que ele ministrou no Tadel, para as igrejas, mas eu abracei isso, querido, e Deus começou a ministrar, e eu sei que vai ser bênção para as nossas vidas, e eu quis te falar isso para você entender aonde nós estamos, amém? Então eu creio que Deus tem algo para mim e para você nessa palavra, amém? Então diga assim comigo, a arca era para ser feita por Bezalel. Querido, quem foi Bezalel? Quem foi esse cara? Nós vamos ver algumas características desse homem, que vai nos ajudar, que vai nos impulsionar, que vão nos ensinar, que vai nos motivar, que vai trazer princípios, que vai realmente edificar muito a nossa vida, porque foi um cara que tem muita coisa que nós vamos tirar, extrair de tudo aquilo que viveu por uma obra tão importante. A arca não foi qualquer coisa, o tabernáculo não foi qualquer coisa. Nós sabemos que o Velho Testamento são sombras, tem alguma aplicação para nós, e nós vamos trazer tudo isso, amém? E a primeira característica que eu quero trazer para você sobre a vida de Bezalel é que ele foi uma pessoa escolhida por Deus. Diga assim, escolhido por Deus. Êxodo 31, versículo 1, por favor. O Senhor Deus disse a Moisés, eu o quê?
escolhi Bezalel. Queridos, Bezalel era um homem escolhido por Deus para fazer algo sobrenatural, para fazer uma obra que você abraçaria, você pegaria essa responsabilidade. Você abraçaria essa causa sabendo do tamanho da importância. Querido, Bezalel não era um homem perfeito, não existe homem perfeito, era um homem cheio de falha, era um homem que sabia que ele tinha uma obra difícil, de muita responsabilidade, que tinha um significado espiritual, mas ele sabia que não era impossível, porque a própria palavra fala que Deus escolheu. Então, querida, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Bezalel foi um homem escolhido por Deus para fazer uma obra difícil, um lugar que Deus iria habitar com a sua presença, um lugar que Deus iria morar, que Deus iria falar. Às vezes nós achamos que o nosso ministério é difícil. Ser do louvor é difícil. Eu ser líder de um GPS é difícil. Eu ser prof das crianças é difícil. Eu limpar uma igreja é difícil. Querido, imagina se o pastor aqui que vos fala desce do monte, chega aqui para você e fala assim: Deus escolheu você, e fala o teu nome, para fazer uma arca que você nunca viu, que você não sabe como que é, e que tem que ser exatamente como Deus falou. E não só uma arca, querido, você viu a lista de coisas que teria, até roupa, perfume, óleo, mesa, os incensos, tudo. Agora Bezalel, ele sabia que ele era um cara escolhido por Deus, e sabia que tinha uma obra especial. De novo eu te falo, querido, Bezalel subiu no monte, sim ou não? Quem que subiu no monte? Foi Moisés. Bezalel não subiu no monte. Agora você imagina Moisés avisando o povo. Vamos lá, Êxodo 35, por favor. Versículo 30. Nós lemos primeiro que Deus disse a Moisés. Êxodo 31, eu escolhi Bezalel. Agora Moisés chega, igual eu estou aqui, eu acho que ele subiu num púlpito, estava todo o povo de Israel e falou: gente, agora eu vou falar tudo que Deus falou. Então começa o versículo 30. Moisés disse ao povo de Israel, amém? Estão aí? O Senhor Deus escolheu quem? Agora Moisés que fala: gente, Bezalel está lá, tranquilo. Aí Moisés chega e fala assim: Deus escolheu Bezalel. Querido, não é Benzeu-Léo não, tá? É Bezalel. Deus escolheu Bezalel. Imagina o susto que o cara toma. Escolheu quem? Eu? Foi eu? Foi você, cara. Moisés falou que Deus escolheu você. Filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, Deus o encheu com o seu espírito e lhe deu inteligência, competência, habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos, para trabalhar em ouro, prata e bronze. E aí continua todo o texto que nós vimos. Agora imagina a cena comigo, querido. Mais uma vez, eu chegando, ou Moisés chegando, para você dar mais crédito, e falando assim: você foi escolhido para uma obra, para o louvor, para intercessão, para pregar. Não. Imagina, querido, a responsabilidade disso. E imagina também o privilégio de se sentir, ou de saber que ele foi escolhido. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Como você reagiria? Será que você se acha escolhido? Queridos, vou repetir de novo. Será que você se acha escolhido por Deus? Porque uma coisa é nós sermos escolhidos por homens, Moisés chegar, eu chegar. Outra coisa é você ser escolhido por Deus.
Queridos, se você entender essa primeira parte, eu já estou feliz demais, nós podemos ir embora, porque para mim o culto valeu. Na verdade o culto valeu desde o louvor, já para mim nós viemos para entregar algo, amém? Mas é muito importante você ter esse entendimento, e eu quero inculcar, te provar, te fundamentar hoje sobre ser escolhido, ser chamado. Nós entendermos isso. Porque, queridos, isso é o início de toda a obra do Evangelho nas nossas vidas. Esse é o início de todo o entendimento. Esse é o início do meu próximo passo. Não tem como eu dar um outro passo se eu não entendi que eu fui escolhido, não por pessoas, não pelo pastor, mas eu fui chamado por Deus. Sabe qual que é o problema, querido? É que nós não nos consideramos escolhidos. Eu vou repetir. Nós não nos achamos escolhidos. Abra comigo, Salmo 139, por favor. ARA, tá? Revista atualizada, por favor. Queridos, entenda isso. Pastor, o senhor fala isso para todo mundo, né? Quer dizer que todo mundo é escolhido. Se não foram homens, ou se não foi homens que nos escolheu, se foi Deus, será que eu tenho essa convicção, querido? Será que eu tenho esse entendimento? Salmo 139, versículo 13, nós já falamos muito, mas presta atenção. Olha aqui o que o salmista fala: pois tu formaste o meu interior. Vamos devagar, eu quero caminhar sem pressa hoje. Tu quem? Deus. Deus, o salmista está falando, Deus, eu sei que foi o Senhor que formou o meu interior. E eu sei que o Senhor teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Para aí de novo. Queridos, como que o salmista poderia exagerar, potencializar a forma como que ele entende que ele foi formado e escolhido por Deus? Ele não falou assim, eu sei que o Senhor me fez de uma maneira grande, não, muito grande, não, de uma maneira maravilhosa, não, mas maravilhoso era pouco, então ele colocou assim, ó, de uma maneira assombrosamente maravilhoso, hiper, power, top, máximo, o Senhor me formou. Era isso que o salmista queria falar, era essa a expressão, era a convicção que ele tinha. E ele continua: as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Ei, ó, autoestima, presta atenção, olha a autoestima do cara, porque ele está falando dele, o salmista está falando assim, ó, o Senhor me formou de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Aí eu acho que ele olhou no espelho e falou assim, ó, o Senhor é bom, hein? As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Querido, a tua alma sabe que você foi escolhido por Deus. A tua alma sabe muito bem que foi Deus que te chamou. A tua alma tem convicção que você é escolhido por Deus. Versículo 15: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Querido, você foi visto. Querido, você foi visto antes de você nascer. O que o salmista está falando foi o seguinte: você não existia e Deus te escolheu. Deus te viu antes de você ser formado de forma alguma. Deus que foi lá e te escolheu. E Ele tem essa convicção. A minha pergunta é: você tem essa convicção?
Ou você acha que você é simplesmente mais um no meio desse povo? Perdão, engasguei. Queridos, porque nós precisamos ter. Eu falei isso é a base. Isso é aquilo que vai gerar fé no nosso coração. É ter essa convicção que o salmista tinha. E ele falou assim, ó, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Eu quero bater nisso aqui. Porque eu falei, você precisa sair com essa convicção nesse dia. Queridos, eu ficava feliz quando tinha 20 para jogar bola. E a gente jogava salão, e salão são só 5. Como tinha o goleiro, então eram só 4. E você já fazia uma conta, tinha 20, eles iam tirar para o ímpio, e você falava assim, nossa, se eu não for escolhido, eu vou ficar pro quarto jogo. E aí quando eu era escolhido, me dava uma alegria, porque eu sabia que eu iria jogar. Querido, você às vezes vai procurar um emprego, tem muitas pessoas, e você é escolhido, você fica feliz. Sim ou não? Amém? Eu quero te levar a pensar comigo. Vamos aumentar o nível para você entender. Imagina que você está em Nova Mutum. Nova Mutum tem 60 mil habitantes. E nosso prefeito Adriano fala assim, eu vou escolher uma pessoa para dar qualquer coisa, uma casa própria. Querido, você ficaria feliz se você fosse escolhido, sim ou não? Agora, no meio de Nova Mutum toda, é difícil você ser escolhido, sim ou não? Sim ou não? Será que você teria fé? Quantas vezes você já preencheu aqueles monte de papelzinho? Pastor, não pode ir no mercado quando tem promoção que ela chega aquele monte de bloquinho e põe todo mundo para preencher. Um dia nós vamos ganhar, nunca ganhamos nada, querido. Mas você já cansou de preencher, que vai lá para uma pessoa ser escolhida. E nós estamos falando a nível de mercado. E eu nunca ganhei nada. Agora vamos aumentar. Imagina que nós vamos colocar todo o Mato Grosso para ganhar algo maior. Você acha que seria difícil você ser escolhido? Sim ou não? Sim ou não? Claro, é todo o Mato Grosso. Quantas pessoas? Quantas cidades? Agora vamos aumentar mais ainda. Se fosse o Brasil inteiro, falar assim, gente, tem um presente, vai ter um sorteado. E esse um vai ganhar algo muito legal. Qual que é a chance, a probabilidade de ser você no Brasil todo? É muito pequena, sim ou não? É aquele negócio que você fala assim, ó, não dá nem para acreditar. Agora o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Quando você foi fecundado numa substância informe, tinha aproximadamente 300 milhões de espermatozoides. Era quase o Brasil e meio. Tinha 300 que poderiam estar no teu lugar. 300 milhões. Mas Deus olhou você ainda como uma substância informe. E no meio desses 300 milhões, Ele fez assim, ó. É esse que eu quero que nasça, que tem um propósito. E esse que é escolhido. Por isso que o salmista, quando ele olhou, ele falou assim, o Senhor de um modo assombrosamente maravilhoso, o Senhor me escolheu. E nós achamos, querido, que nós não somos escolhidos, porque é isso que o diabo quer fazer, achar que você não tem valor, achar que você não tem importância, achar que você é mais um no acaso, mas é mentira. Você é escolhido para uma grande obra, para uma obra sobrenatural de Deus.
Amém. Fala assim: eu sou escolhido. Queridos, acredita nisso que você está falando. Fala de novo: eu sou escolhido. Agora, se você é escolhido, você é escolhido para fazer aquilo que você quer ou aquilo que Deus tem para você. Se você nasceu com um propósito, se você é escolhido, você nasceu para fazer aquilo que você quer ou aquilo que Deus projetou para você. Querido, você acha que era fácil fazer isso? Quantas vezes nós nem começamos, quando é lançado um desafio, a gente fala: não, isso não é para mim, isso eu não quero, isso eu vou ter que renunciar demais, não, Deus, para mim não, eu não tenho habilidade, eu não tenho competência, eu não sirvo para fazer isso. Querido, você não vê Bezalel fazendo isso. E uma obra que era extremamente difícil, era uma responsabilidade muito grande, era algo sagrado, era algo de Deus, mas você não vê ele falando assim: não, eu não quero. Por quê? Porque Bezalel sabia que ele foi escolhido para uma obra sobrenatural, tinha um propósito para ele. O próprio Deus o chamou, o próprio Deus o escolheu. Ei, igual a mim e a você. Agora, a resposta que nós damos a esse chamado, querido, que tem sido o problema deste mundo. E eu já falei isso. Querido, nós não vamos prestar conta pelos nossos pecados. Porque pelos nossos pecados, Jesus já pagou o preço. Mas nós vamos prestar conta daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Daquilo que Deus confiou para eu e você fazer e nós não fizemos. Daquilo que você foi projetado, escolhido. E às vezes nós, por não nos acharmos capazes, competentes, nós abrimos mão. Sabe qual que é um grande problema nosso? Que nós achamos que nós fomos escolhidos simplesmente para ser salvos. Eu fui escolhido, então eu já aceitei Jesus e eu então sou salvo. Queridos, e isso também é verdade, mas é também. Na verdade, nós fomos escolhidos para uma finalidade. Sempre tem um para, e eu quero que você abra comigo 1 Pedro 2, versículo 9. Linguagem de hoje de novo, tá? 1 Pedro 2, versículo 9. Diz assim: mas vocês são a raça o quê? Vocês são a raça escolhida. Deus escolheu eu e você. Os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram o quê? Escolhidos para. Querido, sempre tem um para alguma coisa, sempre tem a fim de alguma coisa. Você não foi simplesmente escolhido para ser salvo, você foi escolhido para um propósito. E aqui ele fala: para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Ou seja, querido, nós temos uma finalidade, nós temos um propósito, é importante nós entendemos isso. Amém? Quando eu estava orando sobre isso, Deus me trouxe algo que eu quero te dizer. Querido, se for só para você ser salvo, você não precisaria estar aqui hoje.
Deus poderia te levar quando você era criança, talvez um feto. A pastora Ana perdeu 2 nenês. Eu acredito que eles estão lá na glória. Foram salvos. Querido, se fosse só pela salvação, por que Deus permitiria tudo isso, nós vivermos essa vida de 80, 100 anos? Se Deus quisesse simplesmente isso, Ele falaria, não, assim, eu vou fazer um povo, eles vão nascer, eu já vou trazer logo para mim, porque é para ser salvo. Claro, querido, que nós sabemos que tem o livre-arbítrio, que tem as escolhas, mas tem um propósito. João capítulo 15, versículo 16, por favor. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca, isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pediram em meu nome. Queridos, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão, para quê? A fim de quê? Para que vocês vão e dê fruto. O que eu quero dizer com tudo isso, querido? A geração de Bezalel são pessoas que sabem que são escolhidas. Amém? Amém? O título da nossa mensagem, nós vamos caminhar, é Geração de Bezalel. Deus tem levantado uma geração de Bezalel e eu quero inculcar isso no teu coração. Amém? Amém, queridos? Deus nos escolheu para fazer algo sobrenatural. Ele escolheu eu e você e nós temos que estar atentos à nossa resposta àquilo que nós temos falado. Uma segunda característica que eu quero falar é que ele era um homem cheio do Espírito de Deus. Êxodo capítulo 35, versículo 31, por favor. Êxodo 35, 31, diz assim: Deus o encheu com o seu Espírito. Quem que encheu com o seu Espírito, querido? Querido, foi o próprio Deus que encheu. Querido, se você for estudar Bezalel, foi a primeira citação de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Foi o primeiro cara que realmente a Bíblia fala assim, ó, ele foi cheio do Espírito de Deus. E a Bíblia fala que foi Deus que o capacitou, que deu inteligência, competência, habilidade. Querido, foi Deus que fez. Você é escolhido, você não é capaz pelas suas forças, mas o Espírito Santo que habita em você, que nos dá condições, capacidade, inteligência, competência para fazer tudo aquilo que nós fomos chamados para fazer. A geração de Bezalel é uma geração que entende que ela depende do Espírito que habita nela, e ela é uma geração que está cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso nós temos falado tanto nisso, nessa questão de restauração de sacerdócio, de busca, dos devocionais, de sermos cheios, de entendermos que nós somos escolhidos, que o Espírito Santo habita em nós. Ah, pastor, a obra é difícil, eu não consigo. Queridos, é o Espírito Santo que capacita. Bezalel, ele tinha um monte de desculpas, ele poderia ter colocado, nossa, eu nunca vi um querubim, nossa, como que eu vou fazer isso? Não tem como. Mas ele sabia que o Espírito Santo que estava nele capacitaria. Por que que ele não falou não? Porque ele estava cheio do Espírito. Toda vez que eu e você estivermos cheios do Espírito, a nossa resposta sempre vai ser sim para o chamado de Deus. Porque nós sabemos que não é pela nossa força. Quando eu sou fraco, aí que eu sou. Querido, o dia que eu e você quisermos fazer a obra por aquilo que nós somos, por aquilo que nós achamos que nós somos bons, nós já começamos errado e vamos frustrar. Mas quando nós dependemos, querido, você acha que Bezalel um dia sonhou que ele iria fazer a arca? Nunca na vida. Ele nem sabia o que era arca, nem sabia o que era querubim. Querido, você acha que algum dia eu sonhei de estar aqui? Algum dia você sonhou de ser um líder de GPS? Algum dia você pensou em estar no louvor, na intercessão, fazer obra social, ser professor, ser diácono, ser presbítero, ser pastor, ser evangelista, ser apóstolo? Querido, talvez não. Mas e se Deus te escolheu para isso?
tenha a convicção que o Espírito que habita em você vai capacitar, te dar competência, inteligência, e Ele que vai fazer, mas depende de uma resposta sua. Amém? Amém, queridos? Sabe qual que é o problema nosso? De novo, é que nós achamos que o Espírito Santo que habita em mim, que eu tenho que buscar, é simplesmente para me transformar. No singular, no individual. Deus, eu estou buscando Deus. Eu estou no meu quarto, eu estou orando. Eu tenho orado para ter um caráter melhor. Eu tenho orado para os frutos do Espírito estar em mim. Está tudo certo, eu vou na igreja. Deus tem transformado minha vida. Eu volto, continuo a vida. Queridos, isso é mente de criança. Isso é leite. Isso são filhos que ainda estão no leitinho. O nosso caráter precisa ser transformado? Sim. Nós precisamos ter os atributos de Deus em nós? Sim. Nós precisamos que o Espírito Santo ministre em nós? Sim. Mas tudo isso não é simplesmente para eu ser salvo, não. Isso tem uma finalidade, para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida. Queridos, imagina Bezalel fazendo a arca, fala assim, ó, eu fiz a arca é minha. Você quer? Faz uma para você. Eu fiz, essa é minha. E às vezes é isso que nós fazemos. Deus ministrou comigo. Eu estou melhorando, eu estou buscando, eu estou estudando, eu já estou bem melhor. Problema seu. Queridos, Deus sempre vai colocar capacidade, talento no seu coração, na sua vida, é para a edificação do reino. A arca serviu para todo Israel. Um homem fez, mas todo Israel viu a presença de Deus por causa daquela obra. E nós limitamos o Espírito em nós sermos transformados, e eu ser uma pessoa melhor, e eu. Queridos, glória a Deus, mas tem que sair do leitinho. Você tem que entender que o Espírito Santo quer muito mais do que isso. Ele quer usar você para que a noiva, para que o reino seja edificado. Tem talentos que estão sobre você, que Deus colocou. Tem capacidade, tem competência que estão sobre você, que é para a edificação do corpo. Não é simplesmente para você ser salvo. Amém, queridos? Queridos, isso é importante nós entendermos. Escute algo. Bezalel foi escolhido para fazer muitas coisas. Eu estou simplificando ou colocando a arca como aquilo que é mais importante. Diga assim para isso entrar no seu coração. Bezalel fez a arca. Fala assim, Bezalel construiu a arca. Bezalel entalhou a arca. Queridos, o que era a arca? O que representava a arca? Quero que você pense nisso. Vamos imaginar o chamado de Bezalel, aquilo que ele fez. Nós vimos que ele foi um homem escolhido. Nós vimos que ele era um homem cheio do Espírito, que ele tinha habilidades que Deus o dava. Mas o que a arca representava? Escute, porque isso aqui é muito... Agora que vai ficar bom, querido. Então preste atenção. Primeira coisa, era um lugar onde Deus viria com a sua presença. Então a arca representava um lugar que Deus viria com a sua presença. Amém? Amém? Nós lemos isso, amém? Segunda coisa, era um lugar que era para guardar dentro as tábuas da lei, os mandamentos. Amém? Amém? Terceiro lugar, era uma obra que precisou ser revestida
de algo valioso. Ela era de madeira, mas Deus falou assim, ó, eu quero que revista ela de ouro por dentro e por fora. Amém? Quarto, ela foi um lugar, na verdade foi um instrumento de comunicação entre Deus e o povo. Toda vez que Deus queria falar com Israel, com os filhos dele, ele vinha na arca, sobre a arca, na tampa, e ali ele passava as instruções para o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote então falava para toda a congregação, para todos os filhos. Essa foi uma função extremamente importante. A arca era um lugar, foi um instrumento de comunicação. E o último, ela foi utilizada até ela desaparecer. Muitos anos. A obra que Bezalel fez durou muitos anos e hoje ela desapareceu. Ninguém sabe onde ela foi, ninguém sabe o que aconteceu. Agora eu quero fazer você viajar comigo. Nós vimos que o Velho Testamento são sombras daquilo que é o Novo Testamento, amém? Sempre tem uma analogia, sempre tem algo precioso. E eu quero dizer o seguinte, primeira coisa, falando sobre a arca, era um lugar onde Deus viria com a sua presença. Onde Deus habita hoje? Fala assim, ó, no meu coração. Sim ou não? Eu e você somos casa, não cantamos isso? Eu sou casa. Não sabeis que vós sois o tabernáculo? Hoje aquilo que antes a presença de Deus vinha numa arca, hoje ela vem no nosso coração. Hoje Deus se manifesta dentro de mim. Segunda coisa, um lugar onde guarda os mandamentos e as coisas sagradas de Deus. Era a arca, era para abrir e colocar a tábua. Onde é para a gente guardar hoje a palavra de Deus? Fala assim, ó, no meu coração. Aonde que o salmista fala? Salmo 119, versículo 11, diz assim, ó, guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ou seja, hoje eu estudo, eu leio, eu alimento do pão, que é a palavra de Deus, e eu guardo essa palavra dentro do meu coração. Foi uma obra que precisou ser revestida de algo poderoso, ouro. Eu já falei sobre isso, queridos. Toda vez que a Bíblia fala na matéria-prima, quando ela se remete à madeira, está falando daquilo que é natural, daquilo que é humano. E quando ela fala de objetos que são construídos de ouro puro, ela está falando que é sagrado. Deus poderia falar assim, ó, não, eu quero que faça a arca de ouro, somente de ouro. Mas Deus deixa claro, nós vamos fazer de madeira de acácia. Só que essa madeira vai ser revestida de algo poderoso, de ouro, daquilo que representa o sagrado. Eu e você somos feitos do barro, carne e sangue, mas nós somos revestidos pelo sangue de Jesus, que nos santifica, que é algo sagrado, que nos torna puro, que permite que tudo aquilo que Deus tem para fazer e quer fazer dentro de nós. Amém? Amém, queridos? Quarto, um instrumento de comunicação entre Deus e as pessoas. Quem que é um instrumento de comunicação entre Deus e as pessoas? Sou eu e você, querido. Deus, ele não vai em cima de um lugar, ele não vem num púlpito e fala assim, ó, vamos lá ver Deus falando, e aí de repente acontece algo. Não, ele usa quem? Esse que vos fala nessa noite imperfeito, falho, pecador, e usa você. Nós somos hoje um instrumento de Deus para atingir pessoas, para falar com pessoas. E detalhe, ela foi utilizada até o seu desaparecimento. Queridos, eu e você, nós vamos ser veículos de Deus até um dia que nós vamos ser arrebatados e o povo vai olhar e falar assim, cadê aquele monte de ar que estava aqui, sumiu todo mundo? Amém? O que eu estou querendo dizer com isso, querido? Que nós vamos fazer uma analogia, que a arca representa eu e você. Eu vou repetir, a arca representa eu e você.
Aquilo que Deus... Querido, Deus dava valor para essa arca, sim ou não? Sim ou não? Queridos, Deus só vinha em um lugar. No mundo inteiro, Deus escolheu aquele lugar para vir, para falar, para conversar. Deus escolheu somente aquele 1,10 m por 66. Imagina a importância que Deus dava, dando detalhes. Aí o véu se rasgou e Ele fez eu e você. Imagina a importância que Ele dá para mim e para você. Como que nós somos escolhidos e como que o diabo tem feito pessoas acharem que não tem valor, que não são escolhidas, que não tem importância, que não tem um chamado, que não tem um propósito. Talvez isso seja aquilo que mais deixa Deus triste, porque foi o maior investimento de Deus, foi na minha vida e na sua vida. Nós somos preciosos para Deus usarmos para um grande propósito, mesmo que aos nossos olhos, aquilo que Deus tem para nós seja quase impossível, porque eu creio que foi isso que Bezalel falou assim, cara, é um desafio fazer esse negócio, mas ele era cheio do Espírito Santo, amém? Então a arca representa eu e você. Diga assim, a arca me representa. Ei, a arca veio pronta ou ela precisou ser construída? Ei, a arca veio pronta ou precisou ser construída? Deus não poderia falar assim, é a minha presença, não. É aquilo que é sagrado, não, eu vou fazer. Ó Moisés, entra lá no tabernáculo, a hora que vir minha luva e você vai ver, vai ter uma caixa poderosa, não. Deus falou assim, ó, eu vou habitar, mas vai ser um homem imperfeito que vai fazer, que vai entalhar, que vai cuidar, que vai projetar. Mas como, pastor? Quem quer saber, queridos, como que nós podemos entalhar? Só os que querem saber. Então cutuca o teu irmão e fala assim, ó, domingo que vem você não pode faltar. Quero parar por aqui. Nós vamos caminhar em cima disso. Mas é muito importante você ter essa base. Porque agora que o negócio fica bom. O chamado que é para mim e para você, que representa aquilo que Deus deu valor, deu importância, onde Deus considerou santo, sagrado, onde Deus vinha com a sua presença e escolheu um homem imperfeito para fazer. Responsabilidade minha e sua, entalharmos, construirmos arcas, vidas. Mas só vai entender isso quem saber que foi escolhido e quem estiver cheio do Espírito Santo. Amém? Fica de pé, quero orar com você. Baixe sua cabeça. Querido, se você sair daqui nessa noite com a convicção que você é amado, que você é importante, que você é escolhido por Deus, que você precisa ser cheio do Espírito Santo, eu estou extremamente realizado com todo o culto. Porque o segredo de nós caminharmos nesse evangelho é nós termos essa base forte. É nós termos essa convicção em Deus. E por mais que você ache difícil a obra, por mais que você ache difícil aquilo que Deus tem te pedido, se Deus te pediu, querido, Ele com o seu Espírito Santo é que vai capacitar, é que vai te dar competência, é que vai te dar força, é que vai te dar ânimo, é que vai te dar motivação. Uma coisa é eu falar não,
para um pedido de casamento, para um pedido de namoro, para eu ir num restaurante, para eu fazer uma viagem. Outra coisa é eu falar não para um propósito que Deus te escolheu para fazer. Sempre há consequências das nossas decisões, mas Deus tem chacoalhado, querido, esses dias, sobre Ele levantar uma igreja, uma geração de homens e mulheres que entendem que são chamados, escolhidos para trabalhar na obra, para o reino, que vão sim buscar o conserto próprio no Espírito Santo, crescer, desenvolver a salvação, mas sabendo que tem um propósito muito maior que Deus confiou. Queridos, imagina a alegria de Bezalel quando ele olha e vê aquilo que ele fez sendo um instrumento de Deus em todo Israel. Imagina a satisfação, a alegria dele ver o tabernáculo pronto e a nuvem do Senhor descendo sobre aquele lugar. Imagina a gratidão. Talvez quanto tempo de renúncia, talvez quanto tempo ele demorou entalhando, sem emenda, fazendo aquela tampa, esculpindo um querubim numa peça só. Imagina depois de tudo isso, ele olhando e falando assim: valeu demais a pena, valeu demais a pena. Teve renúncia? Teve. Enquanto os outros estavam fazendo outras coisas, ele estava lá esculpindo, estava fazendo, mas cumpriu aquilo que Deus chamou para ele fazer. Nós vamos ver que nós temos muito para aprender com esse cara. Nós vamos ver que nós temos muitas características que nós precisamos tomar para nós, pegar para nós, aprendermos com ele. Amém? Pai, em nome de Jesus, que essa unção, Pai, de amor, de sermos chamados e escolhidos pelo Senhor, entre no nosso coração, na nossa vida, entre nas nossas famílias, entre, Pai, em cada lar. Pai, nós não somos qualquer um, Pai, nós somos escolhidos entre 300 milhões. Pai, o Senhor escolheu, o Senhor fez, nós vivemos, nós estamos aqui para um propósito. Pai, os nossos olhos parecem impossível no meio de tantos, nós estamos aqui, mas é porque o Senhor tinha plano, o Senhor tem plano, o Senhor tem propósito, e eu sei que o Senhor vai escolher, que o Senhor vai capacitar, porque o Teu Espírito Santo está para nos encher, para nos dar vida, para nos dar habilidade, para nos motivar, para nos dar ânimo, para nos dar um fôlego novo, para encher o nosso coração de propósito, sabendo que nós temos, Pai, algo de valor a acrescentar para a Tua igreja, para o reino, para essa cidade. Nós não fomos trazidos para cá à toa, o Senhor tem algo poderoso para cada um de nós. Pai, então nos chama, nos levanta, Pai, que a nossa resposta seja sim, que a nossa resposta não seja duvidar, não seja, Pai, criticar, não seja ficar olhando para as dificuldades, para as renúncias, mas que possa ser sim para o Teu chamado, que possa ser sim para aquilo que o Senhor tem para nós, porque o Senhor nos escolheu, Pai. Em nome de Jesus, encha-nos, ó Pai, do Teu amor, da Tua graça, em nome de Jesus. Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou Teu e Tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu
Diga assim: eu sou escolhido para fazer uma obra sobrenatural. Fala assim: o Espírito Santo que habita em mim é quem me capacita, é quem me chamou. Amém? Amém, queridos? Que você guarde essa palavra no seu coração, que você acredite em você e naquilo que Deus tem para você. Amém? Quinta-feira nós temos culto, 19h30. Domingo que vem nós vamos continuar nesse trilho. Quero que você entenda, por isso que eu pedi para você anotar. Aqueles que não vieram, que você conhece, importante, querido, você compartilhar, ajudar. Isso vai ficar gravado nos nossos canais, para que aquelas pessoas que perderam acompanhem, estejam embasados para a gente continuar onde nós paramos em cima disso tudo. Amém? Amém? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de experiências do Senhor, uma semana de revelação. Eu abençoo cada vida, cada casa, cada família, aqueles que estão distantes, aqueles que estão conectados, que eles também possam ser abençoados, ó Pai, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade, a capacitação do Deus Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e por todos sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Vão em paz. Ótima semana, em nome de Jesus. Tudo que